Já foi o final de semana de Copa do Brasil. O Palmeiras jogou ontem com Fortaleza. Fortaleza veio para São Paulo para não tomar um balaio e acabou tomando. Eu acho que é uma coisa que a gente já falou no canal, né? Time que veio para se defender contra times que, na teoria, pelo menos, principalmente quando se fala de Palmeiras, né? Times que são mais fortes assim, acabam perdendo e ontem fez isso em São Paulo. Falar um pouquinho do jogo, o Maurício está mostrando que o Paulinho vai ter muito trabalho para jogar, porque era dúvida se o Paulinho jogaria ontem ou se ele não jogaria, né? Mas o Maurício está deixando o trabalho do Paulinho bem difícil. O Aires também ontem mostrou porque que o Palmeiras gastou uma bala para trazer ele. Quer dizer, ontem não, vem se provando, né? E o Carlos Miguel tá fazendo algumas boas defesas. Contra o Atlético, ele caiu. Nossa, contra o Atlético, meu Deus do céu, que raiva que foi. Mas o Palmeiras jogou bem, apesar da gente de ter falado, né, que é difícil ver o Palmeiras jogar bem. O Palmeiras jogou bem. O Fortaleza também não teve muita força ali, né, de querer vencer a Copa do Brasil. A gente não sabe qual é o planejamento do Fortaleza, onde que ele quer chegar no quesito ano, né, porque a gente sabe que são dois mundos diferentes, duas folhas salariais diferentes, mas eu queria dar destaque ao Piqueires está começando a voltar à forma. O Maurício bem demais, dando tapa pro Sousa. O Sousa também é bom jogador, mas sinto que ele não está bem adaptado ao Palmeiras, não ao Brasil, mas ao Palmeiras. Sinto que falta ainda o Sousa se soltar. E ontem mesmo ele teve duas oportunidades, não perdeu e não fez gol, né? Mas foi um Palmeiras que jogou para cima, um Palmeiras que soube aproveitar ali a fraqueza do Fortaleza, que era não atacar, que para mim a única fraqueza do Fortaleza foi essa, não atacar. E conseguiu vencer por 3-0 em um jogo tranquilo demais, até por se tratar de Palmeiras. O Palmeiras gosta de complicar os jogos do Palmeiras, pelo amor de Deus. Não sei se Eu, você assistiu o jogo. eu não assisti o jogo, mas assim, o Palmeiras sofreu na defesa ou foi tranquilo? Mano, não teve. O Fortaleza teve, acho que, o lance do pênalti que foi cancelado. Teve um chute, dois chutes, teve uns dois, três chutes no finalzinho do jogo. O Carlos Miguel fez uma boa defesa no canto esquerdo embaixo. Mas assim, cara, força nenhuma. Veio mesmo para não tomar o balaio e acabou tomando. Então, Cara, é até meio difícil comentar o jogo do Palmeiras por conta disso, que foi meio que um Bayern de Munique versus o último colocado do Campeonato Alemão. Assim. e é complicado também porque assim, esses times aí, eles fazem um planejamento pra... Tudo bem que Fortaleza, ano passado era Série A e tudo mais, né? É, dá aquela caída, né, velho? O time quando cai pra Sim, Série B perde muito patrocínio, perde direito de imagem, né? A folha salarial acaba enxugando um pouco, mas mesmo assim, né, o que entra no clube é bem menos, né? Então, sim, me dá aquela caída mesmo, né? Eu não sei como que ele tá na Série B, mas é aquilo, né, velho? Esses caras vêm pra um jogo, mas eu acredito que não seria, esse primeiro jogo não seria em São Paulo, né? Eles vinham pra tentar realmente não tomar um balaio pra chegar lá, sim. empatar, levar pros pênaltis, fazer 1-0 e tudo mais. Mas contra o Palmeiras não tem como, né? É, Líder do Brasileirão, muito bem na Libertadores, e deixar barato, né? Então, assim, o Abel, ajudadaço pra é, aproveitar. eu acho que também a questão que o Abel meio que tá, assim, engasgado com essa Copa do Brasil também, né? O ano Sim, passado sim. por ter saído pelo Corinthians, mas acaba sendo muito cobrado para esse ano ir bem, né? E acabar É, avançando. eu acho que o Palmeirense leva muito em consideração a questão da folha salarial alta, né? Ah, ele tá pagando um monte, igual um pouquinho pro Paulinho, o Paulinho não joga, então o Abel tá querendo se provar dentro disso, né? Meio que aquele rolê dele falar, eu sei o que eu tô fazendo, que o Abel adora falar isso, né? Eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu acho que o Palmeiras saiu bem em um cenário que tinha tudo para dar errado, né? Copa do Brasil, o Palmeiras jogando em casa, geralmente o Palmeiras gosta de surpreender a torcida em jogos de Copa do Brasil, e principalmente contra times lá do Centro-Oeste para cima. O Palmeiras mesmo, eu não sei qual foi a última vez que o Palmeiras venceu no Goiás. Repara que toda vez que o Palmeiras e Goiás, principalmente agora no Bank Park, não mais Allianz Parque, no Bank Park agora, o Palmeiras sempre perde pro Goiás ou sempre perde para algum time Copa do Brasil que é do Centro-Oeste para cima. Por isso que eu estava até meio assim ontem, falei, será que chegou o momento? Mas dessa vez não. Quer dizer, pelo menos nesse jogo, né? Que é sempre bom lembrar que vai ter o jogo de volta, mas acredito que está encaminhado aí a classificação. Espero que no segundo jogo o Abel deixe os caras jogar, mano. Bota uma galera para jogar, tem uma galera que precisa. O Lucas precisa, o Evangelista precisa jogar, o Paulinho precisa jogar. O Paulinho é um grande reforço para o Palmeiras em 2026, mesmo sendo contratado lá em 2024, eu acho.
É um grande reforço do Palmeiras 26. E vai dar tudo certo, mano. Vamos que E, vamos. mano, deixa eu te falar. Eu assisti algumas partes, alguns melhores momentos de sábado. Meu Deus, hein, Nossa. velho. Mano, o Primor no futebol, futebol, eu hein? vi, eu vi uma galera falando, vamos fazer um minuto de silêncio, porque o futebol brasileiro morreu com todos os 0-0 possíveis em uma rodada apenas. É, em jogos ruins, eu tava vendo alguns melhores, tentei ver os melhores momentos de Santos e Remo, mas foi feio de ver. E são 3-0 que, pós-Macau, eu assisti o primeiro tempo de Fluminense e Vasco, eu tive que sair depois, mas o Fluminense perdeu muita chance. O jogo do Fluminense e Vasco foi aquele jogo que tipo assim, ficou 0-0 pela incompetência do Fluminense fazer gol. Canóbio e John Kennedy, tipo, os caras, poucas vezes eles fizeram jogadas para gol assim. Uma hora um era fominha, outra hora era fominha, o outro era fominha, e aí quando os dois tocavam saía boas jogadas, mas eles não conseguiam converter em gols. E o Vasco é aquilo, né, mano? No Rio eu sou Vascão, mas no Vasco é complicado você achar que o Vasco vai repetir a final da Copa do Brasil do ano passado. Um time bem limitado. O PH é uma das poucas coisas que se salva lá na direita. Tem um tal de Andrés também que é esforçado, mas o Vasco precisa urgente estabilizar a crise, tentar fazer o que o Flamengo fez em questão de gestão, para poder organizar o time e voltar ali a ser o Vascão da massa, né? Semana passada eu estava no RJ e aí eu estava conversando com alguns cariocas e eles falam, cara, foi um milagre o Vasco ter chegado ano passado e eles não, tipo assim, se chegar esse ano, tipo, eles não sabem como, é mais porque o futebol brasileiro tá ruim mesmo. E sábado provou isso, né, velho? O futebol brasileiro tá ruim. 3-0 na Copa do Brasil, oitavas de final de Copa do Brasil, aí que a gente tem. Tudo bem que Santos e Remo estão mais próximos, e até próprio Vasco e Fluminense estão meio próximos ali, né? Mesmo o Fluminense sendo um time um pouco melhor. Mas tá mostrando que tá todo mundo nivelado por baixo. Né? Cara, e o jogo do Santos e Remo, talvez acho que era. Assim, eu esperava que o Fluminense ganharia do Vasco. Mas, assim, falando do Santos e Remo, eu esperava que o Santos pelo menos fizesse um a zerinho ali, porque o Neymar tava em campo, né? Uhum. Mas, pelo jeito, cara, o Neymar caiu na pilha de novo, arrumou confusão de novo com o jogador lá, o fulano do Remo. Uhum. Cara, o que tá acontecendo com ele, né, velho? Todo jogo que ele não consegue ir bem, ele é muito bem marcado, que ele não consegue desenvolver, ou que ele toca a bola debaixo do gol pro Gabigol, não faz o gol, o Gabigol, pelo amor Sim. de Deus, também morreu. O que acontece com o Neymar, velho? O que você acha? Cara, eu acho que é aquele rolê do. Ele tá com o Quando ele voltou psicológico pro pesado Brasil. mesmo? Oi? Ele tá com o psicológico meio pesado, assim, tá abalado? Mas, mas eu acho que a questão psicológica dele são por causa de duas coisas. Ele achou que ia sobrar no Brasil. Ele não acreditou no que. O Neymar ele não acreditou no que falaram para ele. Falou, velho, sua condição motora já não é a mesma de. Você não tem essa intensidade. Foi aquilo que o Jorge Jesus falou lá atrás. Você não tem intensidade, sua condição motora foi e você não tem mais essa intensidade física, né? E eu acho que ele tá sentindo isso agora e isso pesa, mano. Na cabeça dele, tipo assim, pô, antigamente eu sobrava, hoje o cara do Remo, com todo respeito ao Remo, tá, gente? O cara do Remo, hoje, se eu boto na frente, o cara chega. Chega. E eu acho que isso afeta muito a questão, porque, assim, eu sei que tem muita gente que gosta do Neymar, mas o Neymar sempre achou que foi melhor até que Pelé. Isso fica claro nas entrevistas que ele fala, na maneira que ele se comporta, dentro e fora de campo. Então, ele tá sentindo que tipo, isso não é mais verdade. Tá sentindo que isso não é mais uma realidade e fica difícil da gente ver o Neymar, tipo, brigando com. Ele sempre fez isso, mas é porque agora tá de uma maneira bem pior, né, velho? Tipo, o cara encosta nele, ele já, igual contra o Chapecoense. Cara. Pô, ele empurrou o cara, o outro cara foi falar com o juiz, ele empurrou outro cara. Eu fiquei, tipo, cara, E qual a necessidade? ele tomou amarelo nesse jogo também Ele tomou agora, amarelo né? nesse jogo, tá suspenso no próximo Cara, jogo do Santos, que eu nem sei contra quem é. Então é meio complicado, assim, tipo, você olhar pro Neymar e falar, não, o Neymar ele tá é só coisa de que tá, sei lá, mal psicologicamente, porque era por causa da Copa do Mundo. Não, mano, realmente ele tá sentindo que, vamos colocar assim, quer ser um jogador comum, sendo que ele já sabe que ele já foi capaz de fazer. Né? é. E é isso, mano. E E, aquilo e, também. aí, e aí entra outras coisas também, né, mano? O rolê da Europa não querer ele, o rolê de ninguém mais querer ele, tipo, no sentido de ninguém grande assim querer ele. E é isso, é Santos, é Inter Miami, é,
sei lá, time dos Estados Unidos, Nem a nem Arábia, times né? árabes querem mais. É. Nem a Arábia quer mais. E aquilo, a Arábia não vai querer porque ele já foi pra lá também e viu que não Sim, vingou, né? Mas é aquilo, né, velho? É muito complicado o cara acabar entrando na pilha de um jogador do Remo, né, velho? É aquilo, velho. Ele tá. oitava de final de Copa do E Brasil. ele tá. E dentro de casa, né, velho? Dentro de casa. Então, assim, ele dá muito pano pra manga pra galera que não gosta dele falar mal. Sim, E a galera que gosta vai acabar encontrando uma desculpa e tudo mais, mas assim, o fato é que o Neymar já não se assim, não se cuidou o suficiente, né? Ou não teve um trabalho psicológico também pra enfrentar esse tipo de final de carreira que o uhum. declínio chega, né? E aí ele não sabe se comportar com isso. E aquilo também, né, cara? O time do Santos é uma piada, né, velho? Meu Deus. Mano, igual você falou do Gabigol, o Gabigol sumiu pra mim, ele sempre foi esse jogador bem mediano, mano. E ele só tava no momento certo, mano. Igual ele tava no momento certo quando o Santos tava naquela crescente. No Flamengo a gente não precisa nem falar em 2019. Bruno Henrique no auge, E assim, Arrascaeta no auge, os caras corriam pra ele. tem muita gente que não lembra, tá? Mas o Sim, Gabigol, ele teve uma época muito boa no Flamengo, mas nesses intervalos ele tinha muito momento horrível, né, sim, velho? sim, Muito, sim, é a questão do muito momento momento certo, Pedro mano. Raul. Tanto que hoje, agora, que. Acho que o Gabigol não tem 30 anos, né, mano? O Gabigol não tem 30. Eu acho que ele tem 30, né? Acho que ele é 98, 97? Eu acho que ele tem uns 29, mano. E, tipo assim, a gente vê que, tipo, mano, é o futebol medíocre dele. Agora ele caiu num time que não, não, não coloca ele debaixo do gol, vamos dizer assim, nesse no Neymar lá, e vai ter dificuldade, porque agora ele precisa jogar, ele precisa driblar. E uma coisa que eu sempre gostei do Gabigol foi a finalização dele, mano. O perna caiu na perna esquerda ali, ele tinha uma boa finalização, que é um ponto X do atacante medíocre, né? Que, tipo, que é o Gabigol, e é isso. E aí, agora ele perdeu até isso. É. Cara, e assim, ó, pra gente finalizar esse rolê de Copa do Brasil, tô obrigado a falar do meu time, né? Que ontem pegou o Internacional, talvez um dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas a gente Sim. sabe que Copa do Brasil é outro rolê, né? É mata-mata, é decisão e tudo mais. O Inter, velho, é um time bem limitado, mas ontem jogou bem, não dá pra falar que bem. Só que eu vou falar de Corinthians, né? Assim, eu não vou tirar os méritos do Inter. O Corinthians já entrou meio desfalcado. Sabe que o Uhum. Yuri faz muita falta pro Corinthians. Não dá nem pra comparar com o Guinegão, que o Guinegão também, não sei, ele tá preso lá em 2000 ainda, né? Ele não Sim. quer mais jogar bola. Ah, tirando ali três destaques, né, que foram o Matheus Bidu, Ranielli, que é um monstro, Ranielli é um motor que não para de jogar, Sim. e também ali, talvez o Mateuzinho, né, ali que acabou ainda ajudando, criando algumas jogadas, o resto tudo foi uma piada, velho. O Corinthians ontem, ele queria tomar gol, se eu não me engano foram três falhas na defesa que o Corinthians deu a bola pro Inter e o Inter, de forma incompetente, não fez o gol. Se Sim. fosse colocar na matemática, era o Corinthians ter levado um 5-0. Caramba. Conseguiu ainda pressionar no início do segundo tempo e drasticamente conseguiu levar dois gols em 6 minutos. Assim, é absurdo. É absurdo o que o Corinthians consegue fazer num jogo que estava totalmente controlado. Apesar das falhas, né, grotescas que a zaga do Corinthians estava fazendo, que o Hugo e o Pidon fez uma dessa também, e o Gabriel Paulista quis sair tocando, acabou errando umas Uhum. bolas ali e tudo mais. Mas assim, era um jogo controlado. O Corinthians claramente queria levar o jogo empatado para decidir Taquera e acabou não conseguindo, tá? Acabou não conseguindo, levou dois gols idiotas. E agora, velho, é aquilo. Eu acho que o Internacional tá bem encaminhado pra classificação. Acho que o Corinthians ganha Itaquera, mas não se classifica. Bem difícil, Uhum. ainda mais com o time que a gente tem. É, eu até anotei aqui, tá, velho? Tá uma traquinagem aqui, ó, pra vocês verem, velho. Tanta coisa. Assim, cara, eu acho que o Diniz não tem culpa nessa derrota de ontem, não, cara. A galera tá falando aí que o Diniz tem culpa, mas eu acho que não, velho. É um time ruim, velho. Ruim ali mesmo. A galera queria levar gol do Inter, sabe? Fazia tanto tempo que o Corinthians não perdia pro Inter. Queria dar essa chance aí pro Inter ganhar e fazer história, melhorar o momento deles.
Sim. Mas assim, cara, Pedro Raul. é, Cara, a gente Pedro não tem Raul não reserva, fez gol cara. pelo Corinthians ainda. Pedro Raul, o último gol dele foi pelo Ceará. Cara, a gente não tem reserva, tá ligado? E assim, fica nessa dependência de Yuri Alberto, né? De um brilho ali do carro, do Bidon, que até jogou até ok. Mas assim, não tem reserva, cara. Não tem. Vai entrar quem ali, sabe? O Caio César, o Bidu e o Ranieri foram os únicos que quiseram jogar. Demonstraram um pouco de vontade. E aí a galera fala do Diniz, mano, vai falar o quê? Vai colocar quem, velho? Tá ligado? Não tem peça de reposição. Sim. E é isso, velho. Fica nessa aí de querer renovar com o Memphis. Eu já dei minha opinião. Eu preferia mil vezes contratar 3 jogadores ali que teriam chance de estar no Corinthians, poderiam agregar no grupo. Dois Uhum. pontas e um meio-campo. Tem mais, assim, de nomes intermediários. Eu acho que pra mim tem mais sentido renovar com o Memphis. É isso, Marcão. Desculpa meu, Desabafo. meu desabafo, mas é isso, velho. É triste. É triste ver o Corinthians jogar desse jeito, sabe? Entregando a bola. Mas sei, mano, eu sou da opinião que sem o Diniz ainda estaria pior, tá? Eu ainda sou dessa opinião. Eu acho que sem o Diniz estaria pior. Tá? Então, exato, cara. Eu acho que assim, o Diniz, ele voltou pós-Copa do Mundo, jogou contra o Atlético Paranaense dentro de casa, com um time reserva. Bem mais reserva do que misto. E deu ok, velho. Eu tava assim, fez um pontinho ali, a galera não reclamou, que eu acho que era Sim, justo. Poderia ter ganhado, tá? Mas assim como poderia ter perdido também, porque o Atlético sim. É muito forte, né, velho? é muito forte e ainda acabou perdendo algumas chances, mas é isso, cara. É isso. O Corinthians ele tem que entrar nessas. E assim, Copa do Brasil. Era tipo assim, o Corinthians sabe que não vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Sim, Copa do Brasil teria que ser totalmente prioridade. Porque sim. Libertadores também esquece, a gente não tem elenco pra isso. E aí entrou como entrou contra o Internacional. E vai ser isso. Sim. O Corinthians vai É ficar mais um avançar ano para pegar sem. alguns milhõezinhos, né? É. Avançar para pegar alguns milhões, acho que essa seria a meta de Corinthians. Assim, ó, Igual, acho que o Fortaleza, que nem eu tava falando do Fortaleza, acho que esse era o plano do Fortaleza também, o plano o Palmeiras, né? dentro dos times grandes que vão se enfrentar de time de Série A, o Inter talvez era o mais ok. Se Era o enfrentar mais numa ok. Tipo oitava. assim, vai pegar um Vasco, um Fluminense ali, não dá um Palmeiras, um Santos. Velho, é totalmente. É muito difícil de passar. Mas assim, o Inter era dentro do que a gente estava esperando, talvez o mais ok. Empata, Uhum. empata, pênalti, classificou. Empata 1-0 lá em Itaquera, tchau. É isso, esse era o script, mas não conseguiu fazer essa proeza aí. É isso. É isso então, mano. Fechou, mano. Gente, segue o Contra Rapa no Instagram, TikTok e aqui no YouTube também, beleza? Tamo juntão. Mas